Um dos principais problemas nas lavouras de milho do Brasil é a ação das pragas, em especial a lagarta do cartucho. Produtores aí de diversas regiões constatando a ação, o aumento da pressão dessa praga nas últimas safras. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor o tamanho do prejuízo da ação dessas pragas nas lavouras, o que o produtor precisa fazer para se precaver, para combater a ação das pragas, a gente recebe aqui o Júlio Borges, ele que é presidente do Sindiveg, vai conversar com a gente sobre esses assuntos. Então, Júlio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Júlio, estar aqui com vocês. Qual que é o tamanho do potencial de prejuízo que a ação de pragas, aí, em especial a lagarta do cartucho, pode ocasionar nas lavouras de milho aqui no Brasil? Você sabe, Guilherme, que não são só as lagartas, né? Nós temos diversas pragas que atacam e se alimentam do milho durante toda a safra. Normalmente, as lagartas causam um dano na ordem de 20%. E poderiam ser maiores, mas não são só as lagartas. Mesmo os percevejos têm crescido demais, nós percebemos uma grande pressão de sugadores aumentando a cada dia, né? Os percevejos têm causado grandes prejuízos, mas também não só eles. Veja, doenças, todo o manejo, o produtor tem que se preparar, principalmente desde o preparo de solo, boa seleção. Nós nunca falamos especificamente só de uma praga, mas de toda a seleção, de todo o manejo, né? Então, Júlio, hoje a produção brasileira de milho fica aí ao redor das 100 milhões de toneladas. Poderia ser ainda maior caso essas pragas, essas doenças fossem melhores controladas? Nós estimamos que as perdas poderiam chegar a 40%. Se isso não fosse devidamente cuidado. O produtor, a cada dia, tem se preparado, tem ficado mais técnico, escolhendo boas variedades de semente, preparando bem o solo, fazendo a rotação adequada. Então, isso tem trazido aumento de produtividade ano a ano. Você comentou aí, né, Júlio, essa perda que poderia ser de 40% caso não houvesse controle. Hoje há controle, mas ainda assim existe a ação dessas pragas. Existe alguma estimativa de quanto é perdido devido a essa ação de pragas? Olha, nós estimamos que pode haver uma perda ao redor de 5 a 10%. Mas o que nós temos recomendado é que sempre procure um agrônomo que possa orientá-lo dependendo de cada caso e de cada situação, né? E aí, Júlio, você comentou, né, essa necessidade do produtor ficar atento à ação de vários tipos de pragas, de doenças, manejo de solo. Quando o produtor precisa iniciar o seu planejamento para a safra de milho? É antes já de iniciar o plantio, né? Sem dúvida, o produtor hoje já está ficando muito atento, desde a seleção de uma boa semente, de um bom preparo de solo. Nesse momento agora, ele já está fazendo toda a sua programação para que, quando se iniciar a chuva, quando ficar pronto para semear, ele já está preparado. E ele precisa já ter todos os seus insumos, né? Ele já precisa estar preparado com tudo. E aí, Júlio, como é que o Sindiveg analisa o atual momento para custos de produção desses insumos defensivos? O produtor de milho, no caso que a gente está conversando aqui, tem condições boas nessa relação de troca e de custo de produção com o valor encontrado na venda do milho? Na verdade, hoje esse câmbio está extremamente favorável a isso. Nós já percebemos que muitos produtores já estão vendendo a próxima safra, já tem uma boa parte de sua colheita já negociada e está procurando tentar comprar os seus insumos antecipadamente. A relação de troca está muito favorável, principalmente por causa do câmbio, mas sem dúvida nenhuma ele vai encontrar novos preços, pois a maioria de todos os insumos são importados e sofreram o mesmo impacto do câmbio. Mesmo assim, a relação de troca, seja do milho, da soja, está extremamente favorável. E aí, Júlio, qual que seriam os principais momentos que o produtor precisa entrar com essas aplicações? Ele precisa fazer esse cuidado ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento das lavouras, né?
Sim, sem dúvida ele precisa estar preparado para fazer suas aplicações, mas desde o início do ciclo, o cuidado preventivo é crucial para não deixar que nem as doenças, nem que os insetos causem danos. Uma vez já causados, sempre haverá impacto na sua produtividade. Então, o manejo adequado, rotação de ativos, os cuidados na escolha das variedades são determinantes. E aí, mais uma vez, conforme o senhor já comentou agora há pouco, a importância de buscar acompanhamento, recomendações de especialistas para fazer tudo dentro ali do programado, dentro do que é necessário para expressar esse potencial produtivo. Sem dúvida nenhuma. É preciso que ele tenha uma boa assistência técnica para que ele possa usar somente o necessário. Você sabe que nós não queremos fazer apologia nenhuma a um uso de defensivo acima do que é necessário. E tampouco mais dose do que é. Aliás, o produtor não usa nenhum defensivo agrícola, seja ele qual for, porque ele gosta, mas porque é extremamente necessário. E ele somente use quando é necessário, na dose correta, com a devida recomendação de um agrônomo. Júlio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância do produtor ficar atento a essas questões de manejo, de defensivos, o tamanho do prejuízo que pode causar para ele uma aplicação errada. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu quero parabenizar a todo produtor pelo trabalho que tem sido feito no Brasil e ter feito o Brasil se tornar referência na produção de alimentos. E dá orgulho de ver o que nós temos feito com esse país a partir da agricultura. Nós, na empresa do Sindiveg, temos o maior orgulho de servir os produtores desse país. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Será um grande prazer. Um bom dia a todos. Esse, o Júlio Borges, ele que é presidente do Sindiveg, conversou com a gente para explicar um pouquinho a importância do produtor, ressaltar a importância do produtor ficar bastante atento ao manejo de pragas e doenças para as próximas safras de milho. Segundo os dados do Sindiveg que o Júlio trouxe aqui para a gente, a produção brasileira, que hoje gira em torno aí das 100 milhões de toneladas de milho anual, poderia ser entre 5% e 10% maior caso o controle de pragas e doenças fosse mais efetivo. Por outro lado, essa produção poderia ser até 40% menor caso não houvesse nenhum tipo de controle para essas pragas, em especial a lagarta do cartucho, que é a praga que mais aparece e que causa mais danos nas lavouras, entre 20% e 40% de perdas nas lavouras de milho brasileiras nesse momento. Então, o Júlio destacando a importância do produtor iniciar o planejamento bastante antes da safra, já desde a escolha da sua semente, o manejo do solo, rotação de culturas, fazer as aplicações conforme o calendário, conforme as necessidades e sempre buscar orientações de engenheiros agrônomos, de pessoas especializadas e destacando a importância do produtor não fazer aplicações além do recomendável, além do necessário, fazer aquelas aplicações onde realmente são necessárias, buscando manter esse planejamento e sempre pensando na prevenção, uma vez que esse dano aparece na lavoura, fica bastante difícil de controlar, as perdas já vão aparecer, então a importância de fazer todo esse trabalho preventivo, buscando esse aumento na produção aqui no Brasil. A gente conversou aqui especificamente do milho, mas serve também o recado para as demais culturas aqui do país. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.